Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. No programa de hoje nós vamos trazer um caso muito interessante que envolve não só o avistamento de naves e seres, mas fenômenos de desmaterialização, também de transporte coletivo de gado. Não sei se eu poderia classificar isso como um fenômeno tipo poltergeist, porque não existe paralelo. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar de transporte em massa de animais, num caso de fenômeno poltergeist. Também casos de homens de preto, aqueles homens estranhos que conhecem os casos, vêm conversar com as testemunhas, em alguns casos ameaçam as testemunhas sem causar nenhum tipo de dano físico, apenas a coisa fica a nível de ameaça. Então a primeira imagem que nós vamos ver aqui é da fazenda Ripperson, onde é que ocorreu o caso, no mês de abril de 1977. E nessa fazenda, que era especializada em gado leiteiro, três casais moravam nela, o Billy e a Pauline Combs. O Billy era trabalhador da fazenda, o seu vizinho, o Brian, e a sua esposa, a Caroline Class, também trabalhadores da fazenda, e numa casa um pouco mais afastada, o diretor da fazenda, de nome Richard Hevtown. Então essas três famílias vão ter participação preponderante no caso da fazenda Ripperson. E já de cara, a Pauline, no dia 16 de abril de 1977, era começo de noite, ela voltava do centro da cidade com seus 3 filhos. Na realidade, a família tinha 5 filhos. Nesse dia ela estava no seu carro com 3 filhos no banco de trás. Eles vinham conversando animadamente. Quando eles estavam mais ou menos perto da fazenda, o seu filho de 10 anos avisou a mãe que ele viu um estranho objeto extremamente iluminado indo em sentido contrário à direção do carro. Ele chama novamente a atenção da mãe, dizendo que aquela luz que ele vira fizeram um semicírculo e estava vindo na direção do veículo. Chegado a um dado momento, o objeto emparelhou com o carro, todos puderam vê-lo nitidamente. A forma dele era muito parecida com aquela bola de futebol americano elíptica. O objeto emitia uma forte luz amarelada. Passado alguns minutos, ele começou a jogar um feixe de luz em direção ao solo e todos ficaram com muito medo dentro do carro. Passado alguns minutos, o objeto se aproximou mais do carro, da família Combs, e as luzes do carro começaram a falhar. Começaram a piscar, falhar. O motor também começou a falhar. Passado alguns minutos, quando eles já estavam bem pertinho da fazenda, o carro parou. O motor morreu, as luzes se apagaram definitivamente. A Pauline tentou várias vezes dar a partida, e como o objeto estava mais ou menos próximo, ela ficou com muito medo. Ela desceu do carro, gritou para que as crianças saíssem do veículo, e os 4 correram rapidamente até a casa. Ela avisou o seu marido e o seu filho mais velho, os 2 voltaram correndo até onde estava o carro, a tempo de ver o objeto se dirigindo em direção ao mar. Passado alguns minutos, o Billy Combs, o marido da Pauline, entrou no carro, deu partida do carro, pegou normalmente. Não houve uma explicação. Apesar dele ter olhado toda a parte mecânica do veículo, não havia nenhuma explicação pela pane que ele sofreu no momento da proximidade da nave. Muito provavelmente, a pane fora causada por uma energia do veículo, do UFO. O campo eletromagnético muito potente conseguiu neutralizar a parte elétrica do carro, fazendo com que o motor e as luzes apagassem. Poucas semanas depois, a Pauline voltaria a ver um outro objeto. Dessa vez, através da janela da cozinha, ela descreveu esse objeto como discoide. Ela calculou mais ou menos entre 6 e 7 metros de diâmetro. Ela viu que ele possuía um trem de pouso constituído de um tripé com 3 hastes, possuía diversas antenas. Ela viu quando esse objeto estava pousado no solo, ela viu quando ele decolou e ganhou altura e se afastou. O marido dela e mais o vizinho, o Brian, foram até o local. Eles encontraram uma marca no solo, a grama estava toda queimada, ele tinha por volta de 6 metros de diâmetro, provavelmente o diâmetro da nave.
né? A imagem que nós vemos a seguinte é da região onde se localiza a fazenda, onde ocorreram os casos, né? E a coisa não pararia por aí, né? Poucos dias depois, né, os dois filhos da Pauline brincavam no campo quando eles viram uma série de objetos discoides com cúpula no céu. E um desses objetos estava mais baixo, né? Os meninos viram quando uma escada baixou e um ser vestindo uma roupa prateada subiu através dele. Quando esse ser entrou dentro da nave, a nave se afastou acompanhada das demais, né? Nós vemos, são casos seguidos, né? Impressionante essa região do País de Gales. O País de Gales fica localizado, né, nas Ilhas Britânicas. Logo em seguida, né, houve um outro caso também, né, pouco tempo depois, envolvendo a família Combs. O Billy e a esposa Pauline estavam assistindo televisão à noite, quando uma estranha luz, né, foi vista através da janela. A Pauline teve a sua atenção chamada, ela tentou observar para ver do que se tratava, ela não conseguiu ver o que causava aquela luz. Passaram alguns minutos, o casal tomou um susto enorme. Eles viram um homem muito alto, a altura foi calculada acima de 2 metros de altura. Ele usava um traje branco totalmente fechado, né, até a cabeça. Ele possuía uma viseira escura, não permitindo, né, que o rosto fosse visto. O Billy entrou em pânico, né? Ele simplesmente ligou para o supervisor da fazenda, o Richard Thorne, e narrou o caso, né? Ele chamou a polícia esteve no local, assim como um ufólogo. Também eles percorreram todas as imediações em torno da casa e não encontraram nenhuma pegada ou marca que indicasse que alguém, né, estivesse pelo lado de fora da casa. Antes de nós encerrarmos o nosso primeiro bloco de hoje, nós vamos para o nosso quiz aqui. E a pergunta de hoje é muito simples. Um caso de abdução que ocorreu em 1975 aconteceu com um lenhador de nome Travis Walton. E esse caso serviu de inspiração para um filme do diretor Robert Lieberman, lançado em 1993. Qual era o nome desse filme, que é baseado na abdução do Travis Walton? Alternativa A, Fogo no Céu. Alternativa B, Incêndio na Floresta. Alternativa C, Chuva no Mar. Nós já falamos desse caso aqui. Nós falamos inclusive do filme. Se você tiver boa memória, você vai matar a resposta muito rapidamente. Então nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Já já nós retornamos, né, para o nosso segundo bloco, continuando o caso da Fazenda Ripperstone. Então voltamos já já. Estamos aqui para o segundo bloco Fenômeno UFO de hoje, né? O caso da Fazenda Ripperstone, no País de Gales, Ilhas Britânicas. Antes de darmos continuidade ao caso, nós vamos fazer aquele nosso convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você se informa, conhece essa iniciativa aqui. Tanto tem beneficiado a TV Mundo Maior, a Rede Boa Nova de rádio, né, através de uma pequena mensalidade que é voltada aqui para a qualidade de trabalho tanto da TV como da rádio. Né, você vai ter uma série de brindes, como descontos em eventos, descontos em livros, eventos exclusivos, né, uma série de benefícios. Então conheça essa iniciativa, né, conversando com as simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Participe aqui conosco também. Então vamos continuar aqui com o caso, né, da Fazenda Ripperstone. Nós falamos que um ser olhou pela janela, assustando muito ao casal, né, Combs, e pouco tempo depois, exatamente 3 semanas depois, 2 dos seus filhos estavam andando pelo gramado ali da fazenda, quando eles viram um ser idêntico àquele que foi visto na janela pelos pais. E o que chamou a atenção dos garotos é que o ser, muito alto, né, caminhava sem dar atenção, como se os garotos não existissem. Ele passou a coisa de 15 metros dos meninos e após algumas dezenas de passos, o ser simplesmente sumiu no ar. Né? Se desmaterializou, foi teletransportado para bordo do veículo, acionou algum dispositivo, né, que não ocultava a sua presença da nossa visão. O fato é que o ser sumiu, os meninos voltaram correndo para a fazenda com muito medo,
né, narrar esse episódio para os pais. Mas a coisa continuaria na fazenda Ripperson. Um dos casos mais impressionantes ocorridos nessa fazenda foi o sumiço do gado dentro do curral. Né? Dezenas de vacas que estavam dentro do curral, né, que eram ordenhadas, já que era uma fazenda de leite, né, sumiam de dentro do curral, né, dezenas de cabeças, simplesmente sumiam e iam aparecer em outros lugares da fazenda. Detalhe, se alguém fosse tentar andar com elas, ia ser muito difícil não ser percebido, porque o caminho que saía do curral passava por frente das 3 casas, do administrador da fazenda e dos 2 trabalhadores da fazenda, o Billy Kunz, né, e a família do Brian Class, né? Então não haveria como o gado passar despercebido, não só pelo barulho do movimento, como normalmente o mugido que esses animais fariam, né? O fato, né, é que o Billy Kunz, ele diversas vezes, né, entrou dentro do estábulo e o gado simplesmente não estava ali. Ele ia achar em qualquer parte da fazenda. Detalhe, né, o gado, após esse tipo de experiência, ficava extremamente assustado, né, ficava arredio ao extremo. E outra coisa que chamou a atenção de todos na fazenda, que a produção de leite caiu muito, né? Aquele gado, o trauma emocional que aqueles animais estavam vivendo estava fazendo com que houvesse a redução da produção de leite, né? Procurou-se alguma explicação, né? Não se encontrou, porque não havia pegadas dos animais. Era como se eles fossem retirados por uma mão gigante e colocados em outro lugar, né? Não havia pegadas, não havia sinal algum de que aqueles animais tivessem se movimentado, saído de dentro do estábulo de onde eles estavam. Mas a coisa não terminaria por aí, né? A Pauline Kunz, né, que é a esposa do Billy, né, teve tantas experiências ufológicas, parecia ter um grau de mediunidade muito elevado. Antes de mudarem para aquela fazenda, a Pauline e o Billy moravam num trailer. E ela relatou diversas vezes a visão dentro do trailer, né, de Maria, a mãe de Cristo. Várias vezes ela relata ter visto Maria com o Cristo no colo, depois ela narra ter visto o Cristo sozinho, né? Não podemos esquecer, né, o fenômeno de Fátima. É um paralelo bem interessante. O fenômeno de Fátima ocorrido em 1916, se eu não me engano, né, quando as crianças, além de virem estranhos objetos no céu, também passaram a ver Maria, né? Detalhe curioso, né? No evento de Fátima é narrado que o sol, né, descia do céu e sobrevoava a multidão, coisa que nós sabemos ser impossível. O sol jamais poderia deixar a sua posição, se aproximar da Terra. Se ele, o pouco que ele reduzisse a distância para a Terra, o calor simplesmente mataria toda a vida aqui. Quanto mais, né, um corpo celeste 1,5 milhão de vezes maior do que a Terra poderia, né, perder a altura e sobrevoar uma multidão. Isso é absurdo, né? Então se tratavam realmente de objetos voadores não identificados, já que o objeto descia oscilando, né? Inclusive no último avistamento de Fátima, né, as pessoas narram que viram na parte de baixo do sol, né, pequenas janelas onde viram pessoas sinalizando com a mão em direção à multidão. Sem sombra de dúvida, comprovando, né, que se tratava de um evento também ufológico. No caso da Pauline, né, a mesma coisa. Ela teve primeiro essas visões marianas para depois começar a ver UFOs em profusão. Ainda não se sabe bem qual é a ligação entre um fenômeno e outro, porque ele ocorre. Mas não podemos esquecer que o Cristo nos alertou também desse fenômeno, né, quando ele fala que na casa do Pai há muitas moradas, e quando ele afirma a sua origem não terrestre, quando ele fala, ó, vós sois cá de baixo, eu cá de baixo não sou, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Não podemos esquecer que parece que há uma ligação muito forte entre o fenômeno ufológico, né, e eventos ditos marianos ou espirituais. Ambos parecem estar intimamente ligados a ponto de seres se preocuparem muito com a nossa evolução espiritual e com o nosso desenvolvimento mediúnico. Um dos eventos que poderiam, né, estar acarretando um avanço da mediunidade humana seriam os implantes.
Em alguns casos, tais implantes parecem realmente destinados a minorar a interferência do nosso corpo físico na nossa mediunidade. Nós sabemos que o corpo é um empecilho para a manifestação do espírito, para eventos mediúnicos. Ele interfere demais, de modo a diminuir, né, a capacidade mediúnica do espírito. Então não podemos esquecer que talvez essa ligação seja muito mais íntima, né, do que nós podemos imaginar. Mas os desdobramentos ainda continuariam. Nós vamos ver uma imagem, uma pequena trilha, né, que era o caminho que ligava, né, a estrada que vinha da cidade mais próxima da fazenda onde estava a família Kunz. E detalhe curioso, era uma estrada estreita, ela não possuía outras vias ligando ou saindo dela, portanto qualquer carro, né, que circulasse na região, né, seria visto por outro que passasse, não havia por onde se esconder. Esse detalhe é muito importante, mas nós vamos narrar isso já depois aqui no nosso último bloco, onde também estaremos dando a resposta do quiz de hoje e como você pode entrar em contato conosco. Então nós vamos para o nosso segundo intervalo, já voltamos para a última parte do fenômeno UFO de hoje, né, com o caso da Fazenda Ripperstone. Então voltamos já. Estamos aqui para o último bloco do fenômeno UFO de hoje, com o caso da Fazenda Ripperstone, que eu tenho certeza que vocês estão achando bem interessante. Mas antes de continuarmos aqui com o caso, né, vamos para a resposta do quiz de hoje. E a pergunta que foi feita foi a seguinte: um caso de abdução ocorrido em 1975, com o contratado Travis Walton, serviu de inspiração para um filme, né, que foi dirigido pelo diretor Robert Lieberman, lançado em 1993. Qual o nome desse filme? Alternativa A, Fogo no Céu. B, Incêndio na Floresta. C, Chuva no Mar. Alternativa correta, A, Fogo no Céu, Fire in the Sky. Mais detalhe, né? O filme foi produzido pelo Travis Walton, seu cunhado, que também participou do caso. Ele era o motorista da van, né, que trazia os trabalhadores ali da floresta, onde eles foram cortar lenha. Depois, na volta, o Travis é abduzido. Outro detalhe, o filme foi um rotundo fracasso de bilheteria, né? Foi um prejuízo enorme. O filme não deu o retorno esperado, ficou muito aquém disso. Eu não sei se na época também por uma divulgação, porque eu acabei topando com o filme para assistir no cinema meio que sem querer, né? Então não sei se estava para uma não boa divulgação, né? O filme não vingou. Mas detalhe curioso, né? A parte do final do filme é completamente diferente da realidade, inclusive já comentamos aqui, né? Muda muito, né? Totalmente fantasiosa. A verdadeira experiência do Travis, que nós narramos num outro programa aqui da TV Mundo Maior anterior, a respeito de filmes ufológicos, né? Foi muito alterado, né? Colocou-se coisas assim mais voltadas para a área do terror, fugiu-se muito do filme. Mas a alternativa A é a correta, Fogo no Céu. Bom, vamos aqui para o final do caso da Fazenda Ripperstone, né? E nós estávamos falando dos homens de preto, e a vizinha, né, da família Kunz, a Caroline Kless, estava fora de casa, nos seus afazeres, quando ela reparou que um carro silenciosamente se aproximou da fazenda, bem devagar, né? Havia duas pessoas dentro e o carro parou e um deles saiu. Ele vestia um terno cinza claro, sapato preto brilhante, né? Extremamente polido, e uma coisa que chamou a atenção da Caroline Kless é que tanto o motorista como o seu acompanhante pareciam irmãos gêmeos idênticos, né? Não havia diferença nenhuma na fisionomia de ambos, era a mesma, eram idênticos em todos os sentidos. E ela viu quando aquele homem se dirigiu até o estábulo, começou a examinar o estábulo. O estábulo estava a algumas dezenas de metros da casa da família Kless. Ela ficou olhando para ver o que aquele homem queria, né? E de repente, sem saber como, aquele homem que estava a dezenas de metros dela simplesmente surgiu na frente dela. E a Caroline tomou um susto enorme,
né, quando aquele homem simplesmente apareceu na frente dela. Ela descreveu ele como uma pessoa aparentemente normal, né, com exceção dos olhos. Os olhos eram muito grandes, azuis ao extremo, né, um tom de azul, ela nunca havia visto, né, olhos naquele tom de azul. E ela disse que o homem falava com um sotaque estranho, de estrangeiro, e ele começou a indagar a respeito da família Kunz. Ele queria saber onde estava a Pauline. A Pauline, naquele momento, havia saído, ela havia ido até a cidade, ela não se encontrava em casa, a única que estava na casa da família Kunz era o seu filho mais velho. E ele começou a pressionar a Caroline, né, para que ela falasse onde a Pauline havia ido, que horas que ela iria voltar, o que ela iria fazer. Ela achou aquilo muito estranho, né? E ela falou que ela havia saído, né, e que não havia ninguém na casa. Aquele estranho homem, né, ele voltou até a casa, bateu várias vezes na porta, e o seu filho, vendo aquele homem, ficou com muito medo, ele não abriu a porta, ele ficou dentro de casa, a porta trancada o tempo inteiro. E aquele ser, podemos chamá-lo assim, né, novamente foi até a Caroline Kless, tornou a indagar novamente da Pauline, né, para saber que horas que ela iria voltar. Ele insistiu muito nisso, e ela falou que não sabia que horas que ela iria voltar, né. Aí aquele homem, dizendo que iria se dirigir até uma cidade próxima, perguntou a ela como ele faria para chegar lá. E a Caroline, né, indicou, né, aquela trilha, né, que nós falamos agora há pouco, né, vamos rever a imagem da trilha, muito estreita, que eles deveriam voltar por ela e pegar a estrada principal e se dirigir até o seu próximo ponto, né. Aquele homem retornou ao carro, ela ficou olhando quando o carro saiu, né, o carro impecável, né, parecia saído de uma loja. Não é? Todo mundo narra isso desses homens, que eles vêm com carros impecáveis, né? Parecem carros zero saídos de fábrica. Aquele carro saiu, né? Pegou a trilha, né? E minutinhos depois a Pauline chegou, né? E a Caroline correu até ela e perguntou se ela havia visto o carro com aqueles dois homens. E ela disse que não viu ninguém. Aí as duas ficaram atônitas, porque o tempo que transcorrera da saída do carro com aqueles dois homens e a chegada dela, fatalmente ela teria cruzado com ambos naquela trilha. E era em momento algum de se ter visto outro carro, né? O carro simplesmente sumiu. Ou foi teletransportado, né, ou algum dispositivo de invisibilidade foi acionado. O fato que, se ele passou ali, a Pauline não conseguiu vê-lo, né. É um caso também que ocorre, né, com esses ditos homens de preto, né, que após eles deixarem um lugar, eles simplesmente evaporam no ar, né. Como nós vimos, é um caso muito interessante, muito importante, que envolve homens de preto, desmaterialização de seres, teletransporte de gado, uma série de coisas, né, bem curiosas. É um caso bem completo e mostra como a ufologia nos obriga a ter uma visão ampla, né, uma visão, inclusive, que exige conhecimento espírita, espiritualista, para que possamos compreender melhor o caso. Mostra que nós não podemos ter uma visão limitada apenas científica, materialista, né, para poder entender, né, compreender esse caso, né. Então, é um fato, né? A ufologia muitas vezes nos leva ao limite da nossa crença, da nossa credibilidade científica. Era o que nós tínhamos a falar a respeito de hoje, desse caso tão importante, né? Então nós vamos dar um modo de contato aqui conosco. Se você gostou desse caso, quer dar uma sugestão de pauta, outro caso interessante, quer nos trazer casos que você tenha vivido para que relatemos aqui no programa, é muito fácil, né? Basta você entrar em contato com fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Vou repetir, fenômenoufo tvmundomaior.com.br. Você entra em contato direto aqui conosco, com sua crítica, sugestão de pauta, com a sua experiência pessoal, se você quer vê-la narrada aqui, inclusive com casos comparativos, né, para você ver que o seu não é único, é só você enviar para nós aqui. Então, nós estamos encerrando por hoje, mais uma vez no nosso programa Fenômeno UFO, desejando uma ótima semana a todos, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com mais um Fenômeno UFO. Beijão e até lá.